Olá, tudo bem? Você é da área da educação? Que bom que você está aí. Mas se você não for da área da educação, fique por aí porque esse vídeo é importante para você também. Nós vamos estar trazendo um assunto aqui que interessa para todo mundo. O assunto hoje que nós vamos estar falando é sobre valorização profissional, ambiente de trabalho, esgotamento profissional e o quanto esse esgotamento profissional pode ocasionar numa síndrome de Burnout e também pode chegar até uma depressão. Meu nome é João Dourado, sou formado em pedagogia, mas eu tenho também uma especialização aí em educação para o ensino superior. Portanto, fique com a gente, nosso assunto aqui, eu acho que interessa para todo mundo. E vai enriquecer, eu tenho certeza, o conhecimento de todos nós, tá? Então vamos lá. É o seguinte, nós aqui vamos procurar estar sempre com os nossos vídeos, está trazendo uma discussão sobre uma educação enriquecedora e transformadora. E nós sabemos o quanto um profissional, nós, né, a gente sabe, você também sabe, o quanto um profissional valorizado e respeitado, o quanto esse profissional pode render para a sociedade, né? Agora, outra coisa que a gente, infelizmente, outro assunto que nós temos que tratar aqui, é que, infelizmente, o profissional da educação não é valorizado e não é respeitado como merece. Porque uma sociedade que realmente se valoriza, um país que quer ir para frente, ele tem que principalmente investir em educação. Não existe outra alternativa. Isso daí é de conhecimento geral, todo mundo já sabe. Quantos exemplos nós temos aí? Países que investiram em educação e hoje são superpotências. A gente pode citar alguns, a gente pode citar lá o caso da Coreia, né? O caso um exemplo mais assim contundente, o caso do Japão. O Japão, ele recebeu 2 bombas atômicas no período da Segunda Guerra Mundial. Foi um país totalmente destruído pela guerra, né? E o que a gente tem que dizer é que nós reprovamos totalmente a questão da guerra. Mas dando o exemplo aí, né? Que o Japão conseguiu sair ali das cinzas e hoje é uma superpotência, por quê? Porque investiu pesado em educação. Ao contrário do nosso país. Entra governo e sai governo, um pior do que o outro. E ali sempre deixando a educação de lado. Não é segundo plano, não, é quarto, quinto plano. Sem investimento nenhum na área de educação. Muitas vezes até correndo contra a educação, né? Então é nesse sentido aí que a gente quer deixar claro. Por que o professor é valorizado? Agora, tudo isso daí não é por acaso, não, é de propósito, tá? Porque tem um setor da comunidade aí, um setor do país, um setor, uma classe social aí de privilegiados, que não quer que a educação evolua no país. Por quê? Porque essa classe de privilegiados, quanto mais burro o povo, melhor, quanto mais burro, desculpa o termo, mas quanto menos conhecimento o povo tiver, mais fácil deles manipularem e eles vão mais fácil de explorar esse povo. Por isso que não, no Brasil, o fato é esse, a gente tem que denunciar, deixar bem claro isso daí, porque tem muita gente que não sabe, muitas vezes fala, por que a educação no Brasil aqui não é valorizada, por que eu não posso me formar naquilo que eu quero, que eu tenho vontade de me formar, o profissional que eu quero ser, as dificuldades que eu tenho. Às vezes o cara quer se formar em medicina, ele tem o dom para ser medicina, ele consegue no máximo ser um auxiliar de enfermagem. Entendeu? E aí quem vai fazer uma faculdade de medicina lá, se for pobre, vai ter que ser ou super inteligente, ou vai ter que prestar um concurso aí, estudar pra caramba para poder chegar lá. Mas é tudo reservado para as famílias que têm mais posse, mais grana, né? Infelizmente, o nosso país é assim. O
conhecimento virou uma moeda de troca, né? E não deveria ser assim, porque o conhecimento é que faz o país ir para frente, que faz o país avançar, que melhora a sociedade, né? Esperamos que mude. Por isso que a gente investe, nós hoje estamos passando esse vídeo aqui, porque, e nós vamos estar sempre trazendo essa discussão por uma educação enriquecedora e transformadora, porque nós entendemos que uma educação que não transforma não é uma educação de verdade. É uma educação de fachada, de fantasia, né? Então, uma educação transformadora é aquela que faz o povo pensar, que faz o povo ser crítico, que faz o povo crescer, evoluir em termos de ideia, ter consciência, né? Ser um povo que realmente está disposto a evoluir, né? Então, essa é a educação que a gente acredita. E nós vamos estar sempre trazendo essa discussão aqui. Então, professor, aí você entendeu por que você não é valorizado. Tem esse motivo aí, né? Agora, para valorizar você, professor, a gente está trazendo um curso aí, né? Um curso sobre marketing digital, que ele vai estar trazendo aí muitas ferramentas interessantes para você evoluir profissionalmente, para você ter muito mais condições aí, ter muito mais material. Uma das ferramentas aí que a gente tem, das discussões, das matérias que nós vamos estar trazendo, é sobre gatilhos mentais, né? Que é uma técnica de persuasão para você estar desenvolvendo as suas matérias aí, sua disciplina, tá? Para você estar vendendo o seu peixe. E para você estar evoluindo profissionalmente, estar tendo mais condições de vida, estar melhorando a sua capacidade de ensinar, de agregar valor para a sociedade. Porque a gente entende que é você que faz com que a nossa sociedade vá para frente. É a educação que vai fazer o povo evoluir. Então, professor, esse curso que nós trazemos é para instrumentalizar você, professor, professora, né? A estar ensinando, para estar formando as pessoas do nosso país aí e fazendo com que o nosso país seja cada vez melhor, tá? Bom, e dando continuidade aqui, como nós falamos, a nossa discussão aqui fala sobre o ambiente de trabalho. E o ambiente de trabalho do professor realmente não é fácil, do professor e da professora, né? Realmente não é fácil. Ele enfrenta, muitos enfrentam dupla jornada, muitos enfrentam ali salas de aula superlotadas, uma clientela muitas vezes indisciplinada, né? E o professor muitas vezes não tem o respaldo que merece, né? Ali o apoio, né? É muito cobrado, né? Apesar do professor ser uma autoridade, ele não é reconhecido como autoridade, né? E os salários, e tudo isso agregado aos salários baixos, péssimas condições de trabalho, pode gerar no professor aí uma série de problemas que nós vamos estar discutindo aqui e tá esmiuçando e deixando a coisa de uma forma bem mais, assim, vamos dizer assim, que seja de conhecimento de todo mundo, que você tem que tomar muito cuidado com a saúde. E sempre de forma preventiva, tá? Sempre pensar em melhores condições de vida, melhores condições de trabalho e sempre estar se valorizando, né? Os salários que você recebe, a clientela que você tem, o tipo de trabalho que você desenvolve, né? A importância que tem um professor para uma sociedade não era para ser tão desvalorizado assim, né? Porque você pode, professor, realizar transformação na vida da sua vida, ou você pode transformar e mudar a sua vida, ou você vai ter um futuro bem incerto. Por isso que você tem que estar pensando sempre de uma forma preventiva da sua saúde, sempre se cuidando, tá? Sobre isso que nós vamos estar falando então, professor. Talvez você nem perceba, mas talvez você já esteja mergulhado ali até o último fio de cabelo, né? Da cabeça aos pés ali, dentro desse problema aí. Ele surge, o problema do estresse, o problema do esgotamento profissional, né? O problema vamos dizer assim, mais assim, que afeta a mente, normalmente ele vem sorrateiramente, né? Ele vem ali de uma forma, vem de surpresa. E pega de surpresa quando você vê, de repente você já está totalmente tomado ali naquela situação. Aí o seu corpo sofre o trabalho é estressante. E aí você sofre muita sobrecarga, né?
tanto por parte dos alunos, como por parte dos familiares, como por parte dos próprios colegas de trabalho, muitas vezes, né? E sem falar a pressão que você sofre normalmente do pessoal, dos gestores, né? Que vai estar ali cobrando pelo seu trabalho sempre, né? Eu não sei se você sabe, mas isso daí tudo pode gerar a síndrome do esgotamento profissional, juntado ali com o ambiente de trabalho, né? E aí você vai... E essa síndrome, ela pode ir se agravando a tal ponto que pode chegar até uma depressão. E quando você sente esses problemas, aí você percebe que alguma coisa está errada, né? Mas você, professor, professora, não só você, como nós também, muitas vezes, quando nós temos uns problemas, né? A gente não percebe esse problema. Aí quando vai ver, a coisa já está grave, né? E o que a gente tem que fazer? O que nós temos que fazer é nos cuidar, né? Você tem medo, muitas vezes, do que as outras pessoas vão pensar, né? Vai pensar muitas vezes assim, porque é uma doença, só que as pessoas não levam muito por esse lado aí. Vai falar, quando a pessoa está com um problema de esgotamento profissional, problema na mente ali, pelo ambiente, ocasionado pelo ambiente do trabalho, pelo trabalho ali, muitas vezes as pessoas vão falar que você está com fraqueza, né? Que é frescura tua. Às vezes o próprio colega fala isso, né? Os gestores da escola, então, nem o que eles querem é que você produza. Mas aí o que você tem que fazer? Né? Eles vão estar falando que você está com preguiça, que você não quer trabalhar, que aquilo tudo lá é fraqueza. O que você tem que fazer? Né? Quem tem que saber dos seus problemas é você. É você que tem que se cuidar. Né? Você não pode ligar porque os outros estão falando, não, porque eles não estão nem aí, ninguém vai estar nem aí com você. Todo mundo quer mais é que você se dane. Tá? É lógico, tem ali um pessoalzinho ali que gosta de você, que são seus amigos e tal. Mas eles vão falar com você até um determinado ponto só. Se você continuar no negativismo, né, fazendo de conta que nada está acontecendo, na hora que você for ver, a coisa já está complicada e aí a situação aperta. Né? E o que você tem que fazer quando você chega nessa situação? Você tem que procurar ajuda, né? Porque você sozinho não vai conseguir superar essas barreiras. Então, essa ajuda, é lógico, nós aconselhamos que você procure ajuda de um profissional da área de saúde, um psicólogo ou um psiquiatra, e aí ele vai cuidar de você da forma que vai ser mais correta, certo? E como a gente estava falando, né, profissional da área de saúde, normalmente ele vai cuidar de você e vai te aconselhar como que você tem que fazer para que esse problema se diminua. Não se preocupar com você é uma forma, muitas vezes, que você tem, que vai estar levando esse problema aí. Vamos supor, se você está no esgotamento profissional, esse esgotamento profissional pode levar a uma crise de burnout. Essa síndrome que está muito ligada ao estresse, né? Que vai levar a um estresse profissional crônico, né? E quando chega nesse estresse profissional crônico, é lógico, nós fomos perguntar para os profissionais da área, psicólogos, psiquiatras, eles nos informaram, porque tivemos que pesquisar em livro, que nós não somos, né, da área da saúde. Eu sou professor, né, a gente é da área da educação. Então a gente já viu muitas discussões sobre isso daí. Mas como a gente ia tratar desse tema aqui nesse vídeo, então nós procuramos nos informar para não estar falando besteira para vocês. Então vamos procurar profissionais, vamos fundamentar de forma correta para não estar, né, passando informações equivocadas, erradas, né? Porque as informações aqui tem que ter embasamento científico, porque senão a gente vai estar passando informação falsa para você e vai prejudicar ainda mais a sua saúde, né? E não é isso que nós queremos seu bem-estar. E tanto assim, por isso que nós estamos passando esse vídeo, porque a gente acredita que esse tipo de informação aqui vai acrescentar para você, vai te ajudar. E professor, principalmente o professor da rede pública, né? Quando ele tem uma clientela lá que falta amor, falta cultura, falta saúde, falta respeito, falta tudo. E aí o professor ele se vê envolvido, né, como sempre,
em tentar ajudar esse público, essa clientela, esse aluno que tem problema. Aí o professor, ele vê tudo aquilo, ele se desgasta mais. Ele tenta resolver o problema e não consegue. E aí, quando ele vê que a sua participação ali, ele tem que dar prova, e não é, ele vê que não é só educação que tem que dar para aquele povo, ele tem que dar um pouco mais de assistência. E aí ele se estressa, ele vê que ele não consegue fazer diferença, né? E juntando tudo isso com as tarefas do dia a dia, né? De repente ele vê que aquilo ali é pouco, tudo que ele faz ali é pouco para aqueles alunos. Então aí ele sente a sensação de fracasso. Em algum momento essa sua sensação de fracasso vai gerar angústia, né? Vai gerar ali um cansaço, uma tristeza, né? E também vai desencadear aí, como todo mundo já sabe aí, até mesmo uma depressão, né? E a gente tem visto, como a gente falou, do pessoal da área de saúde, eles têm falado também, que levantam também, que essa questão da carência aí, da população desses professores, principalmente da rede pública, né? É uma das características da síndrome de Burnout, é até difícil de falar da síndrome de Burnout. Esses profissionais aí, eles chamam, tem um tipo de comportamento que esses profissionais desenvolvem, que eles chamam tecnicamente de personalização. Ou seja, é quando o profissional da área de educação, lá o professor, a professora, né, ele perde a capacidade de se emocionar, né, de se envolver com uma pessoa que é vítima de carência, né? Então, é quando você perde a capacidade de se posicionar, de se colocar no lugar do outro, né? Então, e também como isso daí é grave na rede pública, né? Então, aí você, professor, professora, ao invés de dar a assistência, você pensa, né, em dar para aquele aluno o que você deixa de dar para aquele aluno o que você poderia estar dando de atenção, né? E aí você reproduz toda a violência que aquele aluno vive no ambiente, né? Porque ele já vem, né, de um ambiente que ele sofre muita violência. E você reproduz ainda mais essa violência quando você deixa de dar a atenção que esse aluno merece. E tudo isso daí, e essa diferença, né, é importante, porque é que na síndrome de Burnout, a gente vê toda essa relação, né? E o professor, a professora, ele vai agir dessa forma aí, porque é o péssimo ambiente de trabalho que deixou ele acometido pela síndrome de Burnout, né? Ele ficou esgotado profissionalmente, né? E você com estresse profissional, a depressão, a falta de esperança, né? As coisas que você possam interferir ali naquela realidade, tanto profissionalmente falando, quanto emocionalmente naquele aluno ali, né? Você vê a crise de burnout muito se relaciona ali com o seu trabalho, né? Quando você fica contando as horas para o dia acabar, né? Os dias para a semana acabar, né? E você fica contando as semanas para o ano acabar e assim por diante. E nunca passa, né? Aquele caso lá que você fala assim, puxa vida, vai dar 7 horas da noite e não vai chegar meio-dia. Entendeu? Ou então vai falar, vai dar 2 horas da tarde e não vai chegar meio-dia. Você vê que a hora não passa, né? Então, quando isso estiver acontecendo, se cuida, porque aí já é um sinal, né? Tudo que você faz, professor, também, você quer que seja bem feito. Então, você tem aquele... Todo professor, ele acha que ele tem que fazer as coisas de forma perfeita, né? Tudo isso daí vai somando, vai dando estresse, né? E aí, o corpo, ele vai começando, ele vai tendo desequilíbrio, então aí o próprio corpo, ele começa... Porque o desequilíbrio da mente, ele vai desequilibrar também o corpo, né? E o seu organismo, ele vai querer combater os estressores e você vai ficar fraco, debilitado, triste, melancólico, né? E aí, quando isso vai passando, vai acontecendo que você até atingir o último grau do estresse, que é a depressão, né? E essa depressão aí é sério o problema, né? E você, professor, você vai perceber que... Porque aí começa a dar problemas físicos, né? Sintomas físicos. Você percebe que o seu corpo libera ali as substâncias, né? Que faz diminuir ali a sua imunidade.
E aí você fica doente com facilidade. Às vezes você tem as doenças que estavam ali latentes, né? E não aparecia, como o caso da herpes, né? Ou algumas outras doenças autoimunes. E aí, professor, o senhor, professora, professor, que está ali angustiado, né? Estressado, né? Aí você sente o seu estresse e essa angústia aí, e aquela sobrecarga de adrenalina que no seu corpo, né, são causadas pelo estresse e por essa angústia aí. E aí você, estressado, angustiado, esse seu estresse aí, essa sua angústia aí, elas podem tudo estar sendo associado a uma maior ocorrência de doenças, né? Que ali começa a aparecer um monte de problemas globais ali, né? Como, por exemplo, ocorrência de doenças cardíacas, hipertensão, né? E aí, professor, por outro lado, essas doenças aí, você consegue medir, você consegue perceber que existe. Uma febre, por exemplo, você consegue perceber que existe a febre, né? Uma hipertensão, você consegue perceber. Tem aparelhos, dá para medir. Tem aparelhos que você mede, você vê que você está com isso. Já a depressão, ela sofre muito preconceito, como nós falamos lá atrás, né? E as pessoas não reconhecem. E aí começa a falar que você está com frescura, etc. E aí para você tomar vergonha na cara, deixar de ser preguiçoso, etc. Aí vai procrastinando, vai deixando, empurrando com a barriga, e quando você vê, a coisa está numa situação que não tem mais jeito, né? Quantas vezes a gente já viu falar, a pessoa ali se matou. Ah, e por que ela se matou? Era uma pessoa tão bacana. Você vê que importância? Você vê como é a coisa? É sério o negócio. Porque ali ninguém percebeu que aquela pessoa chegava, a depressão dela ia levar ela à morte. Isso daí acontece a todo tempo. A depressão é a doença mais terrível que existe. Porque ela é sorrateira, ela é traiçoeira, ela vem de surpresa. Por isso que você tem que se cuidar. Não fica marcando bobeira, não, porque a coisa é séria. Né? Não é como qualquer outra doença aí. E quando você se recusa a tratar, professor, a tomar medicamento, aí a coisa se agrava. Procura ali o profissional de saúde, ele vai dar a orientação certinha para você, como que você tem que fazer, né? Ali aquele problema que você tem ali, normalmente você vai chegar no médico, o próprio médico vai falar para você, mas você está com... Aí você reclama lá, eu estou com uma dor de estômago aqui que não para, né? Ali aquela gastrite ali que nunca sai, o médico vai falar assim, você está estressado, você precisa... Todo médico, a maioria dos médicos já vai olhar e você parece lá com dor de estômago e vai falar que você está estressado. Então, tá vendo? Isso daí são os sintomas. É que o estresse ele já está invadindo tanto seu corpo que você já está começando a sentir aqueles sintomas físicos, né? E a dor de estômago é isso daí. Bom, e dando continuidade aqui, nós vamos dar, vamos lembrar você novamente, né? A gente já está chegando no final, né? E para você melhorar seu estresse aí, procura ter pensamento positivo, procura estar se reunindo sempre de uma forma com seus colegas, com seus amigos, né? Com a família, procura praticar sexo de forma saudável, procura sempre ter pensamento positivo, né? Sempre ter pensamento positivo e sempre estar fazendo coisas saudáveis, tá? E aí você vai sempre ouvir procura se relaxar, procura ouvir uma boa música, procura estar sempre ali numa boa conversa, num bom papo com os amigos. Procura estar mudando o ambiente de trabalho que você estava ali, que não está ajudando muito bem. Mas enquanto isso, a gente pede para você, aguarde aí que nós vamos trazer o curso para você. Procura, aguarde que o curso vai ajudar bastante vocês aí, certo? Tem certeza absoluta disso daí. Se inscreve no nosso canal, dê o seu joinha, a gente vai estar sempre por aqui. Um abraço, forte abraço e até mais.